Pessoal, e aí, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, queria falar com vocês a respeito de um lance que vieram me perguntar no grupo aí, e eu achei pertinente fazer um vídeo a respeito, porque é um assunto muito interessante em relação ao uso de GH. Se 4 is por dia já era o suficiente para gerar hiperplasia. Primeiro a gente tem que voltar na história do GH, como que o GH foi introduzido no fisiculturismo. Até a década de 70, isso é uma teoria minha, tá? Isso não é uma coisa que eu estou afirmando que é 100% verdade, isso é a minha opinião. Somente quem tinha uma genética muito boa, ou seja, tinha uma predominância de fibra aí própria para crescimento, subia num palco de fisiculturismo. Porque só existia uma coisa, existia esteroide anabolizante. Não existia queimador de gordura, não existia potencializador dos esteroides, não existia nada para potencializar o teu treino. Os caras treinavam 3, 4 horas na raça, sem pré-treino. Não tinha essas frescuras que tem hoje. Não existia catabolismo, porque, convenhamos, treinar 4 horas por dia é puxado. Os caras praticamente viviam na academia. E o que acontece? Eu vou citar um exemplo aqui, que depois no final do vídeo vocês lembrem desse exemplo para ver se eu estou correto ou não na afirmação que eu estou fazendo. Pega os fisiculturistas da década de 90, 2000 para cá, que pararam, que se aposentaram, e veja como eles estão hoje. Lógico, salvo alguns exemplares, tipo Jay Cutler e tal. Mas a maioria, cara, tá acabado. A maioria nem tem shape, às vezes até treina, parece que nem treina direito. Ben Pacus, que aí é um exemplo muito bem claro disso, que foi só cortar os hormônios, vamos dizer assim, e virou um cara normal de academia. Se você pegar os caras da década de 70, hoje os caras com às vezes 65, 70, mais de 70 anos, os caras estão muito bem, velho. Os caras estão extremamente bem, assim. Os caras tem caras aí que disputaram na Master aí com 65, 70 anos aí, com shape que muito moleque de 25 anos não tem hoje. Ou seja, os caras tinham uma genética propícia para o ganho de massa muscular e carregaram essa genética pro resto da vida. Voltando ao assunto do GH. O GH, quando surgiu, tinha muita pouca coisa a respeito dele. Então os caras usavam eles dosagens mais baixas, porque os esteroides também não eram usados em dosagens tão altas na década de 70, como por exemplo 5, 6, 8, 10 gramas por semana. Os caras às vezes não passavam de 1,2 gramas, entendeu? E isso era o suficiente para pegar um cara que tinha uma genética impressionante e transformar ele num cara de 50 centímetros de braço seco. Haja visto o Arnold, Mike Mentzer, outros caras da época também, tá? E ó, não confundam, tá? Às vezes vocês acham que, por exemplo, vê algumas coisas na internet e fala, Mike Mentzer tinha 55 centímetros de braço. Não é bem assim também que as coisas funcionam, tá? Às vezes o que vocês estão vendo ali nem sempre condiz com a realidade. Não vão dar uma de Tinho Lima aí que lê qualquer matéria na Flex Magazine, que é uma revista que é patrocinada, entendeu? E os caras inventam não, mas tipo, criam um tipo, coisa que eu já vi em vídeo, ele falando de atleta cuspir para poder desidratar. É o fim da picada numa finalização. É cada babaquice que ou esse cara ele é louco ou ele acredita em conto de fada, tá? Porque eu jamais vou acreditar no que o fisiculturista profissional vai falar, porque eles nunca falam a verdade. A não ser que você tenha muito contato com eles de verdade mesmo.
essas coisas são feitas para vender livros, gente. E aí o GH foi introduzido na década de 80 e isso, com o avanço da ciência, descobrindo para que o GH funcionava, foi descoberto que ele aumentava o número de receptor androgênico, ele aumentava a hiperplasia e ele aumentava demais o consumo de queima de gordura, na verdade a queima de gordura. Ele ativa uma proteína que é a lipase, que pega o ácido graxo, transforma ele em fonte de energia, manda para a corrente sanguínea, penetra no músculo, virar ATP e fazer com que você queime energia, tá? Por isso que ele não te deixa engordar. O GH ele é meio que assim, vamos supor que você é flex, você consegue se movimentar tanto com gasolina quanto com álcool. O álcool é como se fosse, a gasolina é como se fosse o combustível principal, o glicogênio, o carboidrato. E a gordura é o álcool. Então o que ele faz? Ele pega a gordura e transforma, ele faz você passar a utilizar mais a gordura como fonte de energia e poupar o glicogênio. Tá. Então, o que acontece? Foi descoberto isso. Por isso que os caras começaram a melhorar demais a qualidade. Antigamente um atleta entrava no palco com 7% de gordura no corpo, passou a entrar com 5, 6%. E não se enganem, quando você já está em 7% e você baixar para 5%, é uma das coisas mais difíceis do mundo. E aí também entrou diurético, que desidratou o cara, deixou a pele mais colada, aí o cara entra com o glúteo, mas aí começa a aparecer os físicos fibrados, porque a fibra, na verdade, é aquele acúmulo de água fora da musculatura. Parei o vídeo porque entrou alguém aqui no trabalho e eu não vou cortar esse vídeo e editar, então eu parei de falar para não atrapalhar, tá? E aí o que aconteceu? Também foram descobertos outras coisas, que o GH era hiperglicemiante, ou seja, ele deixava o seu sangue com excesso de glicose, que é basicamente uma pré-diabetes. E aí, o que eles descobriram? Que a insulina, na verdade, ela tinha esse efeito de tirar a glicose do sangue e mandar para dentro da célula. Na verdade, a insulina é dada como um hormônio mais anabólico que tem no corpo, só que eu discordo dessa opinião. A minha vertente é, a insulina é um hormônio que ele é poupador de glicogênio, ele é um hormônio lipogênico, ou seja, a função dele é poupar energia, poupar nutriente, estocar nutriente, seja proteína, carboidrato ou aminoácido. E eu acho que o que ele menos estoca é aminoácido. A função do GH no fisiculturismo sempre foi aumentar a IGF-1, nem sempre foi secar. Só que aí foram descobrindo esses benefícios dele e foram associados. Por exemplo, a insulina, eles descobriram também que como ela estocava muito glicogênio, muita glicose, essa glicose era estocada em forma de glicogênio, puxava muito água e acabava volumizando mais o atleta. Então, obviamente que os fisiculturistas, sendo loucos como são, pensaram, por que a gente não pode então utilizar o GH, isso já baseado na ciência, a insulina para estocar glicogênio e aumentar o volume do músculo, já que 70% do músculo é glicogênio e água, tá? Só que tinha um porém, a insulina é lipogênica, ela estoca gordura também. E o GH corta esse efeito. O GH é lipolítico, ele corta o efeito lipogênico da insulina. Eles aí associaram a insulina ao fisiculturismo por essas duas vertentes. Primeiro, para poder evitar que o fisiculturista tivesse uma hiperglicemia. No começo foi isso que ocorreu, na verdade, tá? Na verdade, não foi utilizado
para poder aumentar o volume muscular. Eles descobriram que aumentava o volume muscular, e associado ao GH você não engordava, porque saber que a insulina já estocava nutriente, isso já era sabido desde a década de 70. E por que os fisiculturistas não usavam? Porque sabiam que ia engordar. Aí o GH foi sintetizado e uma coisa foi unida à outra. Existe um padrão de uso de insulina, de quantidade de insulina para a quantidade de GH que você vai utilizar para você evitar e inibir essa lipogênese e conseguir estocar essa glicose dentro do músculo. Não existe um padrão fixado, tá bom? Por exemplo, você toma 30 UI de insulina e 5 de GH e você vai conseguir manter essa glicose na célula e não engordar. Não é assim que funciona. Hoje, se a gente for parar para analisar do que está sendo feito aí, de coisas que a gente vê na gringa, como os caras hoje são bem abusers, então vamos dizer assim que é coisa de 1/10. Para cada 300 UI de insulina que o cara usa, ou para cada 30 UI de insulina que o cara usa 3 UI de H, vamos dizer assim. Então vamos supor, se os caras estão usando aí 300 UI de insulina, eles estão utilizando 30 UI de GH por dia. Isso do GH bom, size, tá bom? E só que o que acontece? A insulina ela tem tendência a aumentar demais a retenção extracelular também. E é por isso que os físicos embaçaram tanto. Não só pelo fato do acúmulo de gordura, porque isso não ocorre quando você associa com GH na quantidade correta. Isso aí você tem que ir achando o seu set point. Mas sim, fica mais difícil você desidratar, tá bom? Esse é o grande diferencial da diferença de qualidade dos físicos de antigamente para os de hoje. Obviamente que existem os diuréticos, na década de 80 eram muito preconizados e muito utilizados. Outra coisa também que é uma babaquice que eu já vi aí muito vlogger falar, que hoje os caras erram no carb up porque eles tomam água no carb up. Para você que fala isso, meu amigo, por favor, estude fisiologia um pouco, tá? Você precisa de água no carb up. Não é à toa que a gente corta a água um dia antes da competição, entendeu? O seu glicogênio muscular é feito de água, tá? É uma quantidade de moléculas de glicose para uma quantidade de moléculas de H2O. Isso vai formar o glicogênio, tá bom? Vai formar a hipertrofia sarcoplasmática, que é o que vai te deixar denso, vascularizado, pampado. Lógico, tem a bomba de sódio e potássio também, mas eu vou falar para você que tem atletas que nem usam isso, tá bom? Dependendo da capacidade que ele tem de estocar glicogênio e vascularizar no dia do show. Então, não fale bobagem, não fale besteira, não faça vídeo falando uma coisa que você leu numa revista, entendeu? Você pode influenciar um cara aí a ficar 2, 3 dias sem água aí e morrer desidratado, tá? Isso não existe. Se você pegar os vídeos do Adam, quando ele tinha um canal, e se você for em algum curso, e hoje eu considero um dos caras mais inteligentes que tem no Brasil, tá? Você vai ver que ele raramente corta a água dos atletas. Ele deixa pelo menos um pouquinho, até no dia do campeonato, tá bom? Então, essa associação de GH e insulina é uma coisa muito complexa. Não é tão simples assim. Eu vou tomar GH e vou ficar seco e vou aumentar o meu poder de hiperplasia. Cada pessoa tem uma tendência à conversão de GH em IGF-1. Eu vi um vídeo do Fred do Treino Pesado, onde ele cita que fizeram um estudo e utilizaram em algumas pessoas o GH Pharmagrade e o IGF Pharmagrade, que para quem não conhece tem o nome de Increlex, que custa caro pra cacete, muito, muito caro, tá? Não é esse IGF 1LR3 que vocês veem por aí não, tá? É algo muito mais potente que isso. E o que acontece? Esse IGF-1, ele, no estudo, viram que as pessoas que utilizavam o IGH, eles tinham mais IGF no sangue
porque o GH convertia em IGF e eles tinham mais IGF no sangue do que as próprias pessoas que utilizavam o IGF, o IGF, o IGF já pronto, propriamente dito. Agora, eu não lembro se ele citou o estudo, eu não li o estudo, eu não lembro se ele citou o estudo no vídeo, eu vou até dar uma pesquisada para ver se tem esse estudo. Não foi citada a quantidade de GH que foi usada, nem a quantidade de GF1. Então isso é muito relativo, entendeu? Tem que ver quanto de GH estava sendo convertido em IGF, quanto de IGF foi utilizado. Eu não tenho um parâmetro para dar para vocês, use 4 I de GH e aumente tanto o seu IGF. Use 5 I de GH e aumente tanto o seu IGF. Use 12 I de GH e aumente tanto o seu IGF. Até porque tem pessoas que têm maior facilidade de conversão do que outras, tá? Até para isso a genética conta, tá bom? Então, não tem esse parâmetro. Nada no fisiculturismo tem parâmetro. Nada tem receita de bolo. Se você pegar um coach, hoje eu estava conversando ainda com um aluno meu, e você pegar um coach e ele dizer para você que ele vai te transformar, cara, eu vou investir o que for, mas eu quero ser campeão. O cara chegou em mim e perguntou isso. Eu sou sincero, entendeu? Eu não faço as coisas para arrancar dinheiro dos outros, apesar de certas babaquices que dizem aí na internet, tá? Eu sou sincero. E eu falei para ele, meu amigo, infelizmente é uma resposta que eu não posso te dar. Eu não conheço a sua genética, eu não conheço como você responde às drogas, não conheço como você responde à dieta e treinamento, não conheço as suas origens e inserções musculares, que isso conta, entendeu? Às vezes você tem uma predominância para ganhar massa muscular no corpo todo, só que as suas origens e inserções não te deixam com um aspecto anatômico bonito. Você pode ter um shape campeão? Pode. Até surgiu um cara melhor do que você. E tem uma predominância menor. Às vezes uma cintura mais fina, que aparenta às vezes ter uma dorsal mais larga. Então são vários fatores envolvidos. Fisiculturismo é muito mais empirismo do que estudo acadêmico, tá? Estudo acadêmico é interessante, eu estudo bastante, mas é aquilo que eu falei. Eu não tenho genética, mas eu já testei de tudo no meu corpo para saber pelo menos como que aquilo funciona, tá? Obviamente que tem individualidade biológica, mas tudo tem um ponto de partida. Se você não tiver esse ponto de partida, você não pode pegar uma receita de bolo num livro e começar a aplicar em alguma pessoa. Tem gente que responde com protocolos aí de 1 grama na semana, muito bem. Tem gente que precisa de 3. Tem gente que precisa de 10. Tem gente que toma 10 e acha que está respondendo bem, e na verdade só está ficando intoxicado. Então, e retendo líquido, que ele acha que é vantajoso. Você quer saber qual que é a sua real genética? Zera teu carbo uma semana com um BF um pouco mais baixo, pelo menos na beirando a casa dos 10% ou um pouco mais baixo que isso. E aí você vai ver qual é a sua real genética, o que você realmente tem de genética para ganho de massa magra. Hoje um rapaz no grupo da Real Pharma disse que ele lamentava porque ele tinha genética para tudo. O cara tinha um shape insano e a panturrilha dele era bem fraca. Você acha que aquilo vai mudar com treinamento? Não vai. Só local. Você acha que, por exemplo, igual eu tenho uma genética boa hoje. Eu tenho mediano para peitoral, muito bom para perna, excelente para panturrilha e para trapézio. O restante, um lixo. Dá para ter um shape bonito assim? Dá, mas vai demorar anos, pelo menos uns 10 a 12 anos de treino, até eu conseguir melhorar um pouquinho mais esses braços, esses ombros, essa dorsal. Beleza? Então, mais um informativo aí para vocês. Quem quiser o contato da Real Pharma está na descrição do vídeo. Quem quiser meu contato para consultoria, o meu Instagram está na descrição do vídeo. É só me chamar no direct lá, ou pelo e-mail que também está na descrição do vídeo. Abraço, até mais.